Mais um bloco do REMA, rotinas de EPROC para magistrados. Comecei no bloco anterior já falando do painel, painel do magistrado. Depois do login, a atividade no EPROC para o magistrado começa nessa tela. É uma tela com um layout, é uma tela com layout, com aparência um pouco diferente do, do painel do servidor. O magistrado pode personalizar essa tela, exibindo ou ocultando subpainéis que ele não deseja visualizar. Ele pode mudar a ordem ele pode mudar a ordem destes painéis e, com certeza, o centro da tela painel do magistrado é a tela área de trabalho. A tela área de trabalho que será abordada a seguir é a, o ponto mais importante, mas três subpainéis podem ser muito utilizados pelo juiz à medida e pela juíza à medida que avançam no sistema. Minutas, localizadores e relatório geral. Então, esses três aqui também são uma alternativa para o juiz, a juíza. Minutas, localizadores e relatórios. Essa trinca aqui é boa. E relatórios. Vamos prosseguir então com a análise da tela do painel. Não comentei no bloco anterior, vou comentar agora, porque com certeza acredito que fizeram a pergunta, caso alguém esteja assistindo a esses vídeos. Mudei a disposição do meu painel. Quero voltar para as configurações de fábrica. É possível? Sim, é possível, clicando em reorganizar painel e, ao final dele, restaurar padrão. Ao clicar em restaurar padrão, depois bastará confirmar a operação e o painel do magistrado, voltará a ser exibido tal como ele era no momento que chegou ao seu usuário, as configurações de fábrica. Então, restaurar padrão permite voltar o painel às configurações de fábrica. Antes de abordar a tela área de trabalho, falarei do subpainel minutas. Quem já me viu falando do... Quem assistiu a série de vídeos Meme Minutas em Minutos, eu falo lá no meme, eu falo no meme Minutas em Minutos de duas filas que existem no EPROC. Lá no meme, eu falo de duas filas. Existem duas filas no EPROC. Uma fila é a fila do magistrado. Outra fila é a fila do servidor. Então, existe filas de juízes e juízas e filas de servidores e servidores.
Geralmente, esse aqui, o usuário criador, esse aqui, o usuário assinante. Então, a fila do magistrado é uma fila de assinatura. E a fila do servidor, isso aqui não é do sistema, é como eu chamo, por causa da forma que eu, por causa da finalidade que eu vejo nessa fila, a fila do servidor é uma fila de controle. Controle do quê? Controle daquilo que ele mandou para o juiz assinar ou mesmo outro servidor assinar. Mas, no caso, estamos falando das rotinas dos magistrados. Então, existem duas filas no EPROC, a fila do magistrado e a fila do servidor. A fila do magistrado assinar e a fila do servidor controlar aquilo que ele mandou, que ele enviou para assinatura por meio do status para assinar. Eu falarei disso depois, de uma coisa importantíssima no EPROC que se chama status. Quem já viu o meme sabe o que que é. Existe o status para assinar. Então, existe a fila de controle daquilo que o servidor mandou para assinar ao magistrado. Então, essa filinha de assinatura pode ser personalizada, criada pelo juiz, pela juíza, aqui nesse subpainel minutas. Note aqui nomes de colegas, de órgãos e de minutas que o magistrado criou para controlar. Quem usa este subpainel minutas já faz uma triagem. Quem não faz essa triagem, vem aqui no botão minutas em área de trabalho e, como diz os mineiros, está tudo dentro do mesmo balaio. Aí o juiz tem que ficar catando, como diz lá em Minas, catando minuta para assinar. Se o juiz desejar, a juíza desejar, ele separa por cabeça. Ele separa por cabeça a minuta. Então, uma dica de uso é utilizar esse subpainel como fila de assinatura e pode separar por tipo de minuta, por status e por cabeça. Aqui um órgão, aqui um tipo de minuta, aqui o nome de um servidor e aqui em cima o tipo de minuta e o status. Então, o magistrado pode, o magistrado, ele pode montar fila de assinatura. Essa fila de assinatura, essa fila de assinatura já faz triagem, já está separado. O EPROC é muito útil em triagem, em separação. E essa separação pode ser feita por status, ela pode ser feita por tipo de minuta e ela pode ser feita por cabeça, por pessoa. Eu costumo chamar assim, você pode chamar por pessoa, eu chamo por cabeça. Então, o magistrado pode fazer, já pode ter uma triagem, ele já pode montar fila de assinatura, tudo separado, e aí sua vida fica mais fácil. Ele está com pouco tempo, ele vai fazer uma assinatura, ele vai fazer uma assinatura por um tipo de minuta que ele sabe que é padronizado. Ele pode definir que determinadas matérias antes o status é para conferir. Então, o tipo de minuta ele assina o que é mais rápido. Um dia ele vai fazer a análise das minutas para conferir. Ou ainda ele sabe que determinado servidor produz minutas
em ações de maior complexidade, então ele reserva um tempo, enfim, facilita. Quem desejar trabalhar com o subpainel das minutas pode fazer a separação, pode fazer a triagem. Então, esse subpainel minutas, ele é interessante. E aí, basta ao usuário clicar sobre o número dessa coluna quantidade para ele abrir a determinada fila, para ele abrir uma determinada fila. Então, eis é a vantagem de trabalhar com subpainel minutas. Como que ele monta essa fila? No botão minutas, né? Nessa tela existe um painel minutas e um botão minutas. No botão minutas tem área de trabalho. É nessa tela, área de trabalho, minuta área de trabalho. Eu acabei abrindo sem querer, mas é nesta tela que o usuário vai configurar suas filas, ele vai configurar sua fila de trabalho. Então, ó, minha gata pedindo para sair. Só um momento. Então, o subpainel Minutas permite uma maior comodidade ao magistrado. Aqueles que utilizam o subpainel Minutas possuem uma comodidade maior em relação àqueles que simplesmente clicam no botão Minutas e já vão direto para a área de trabalho. Quem não desenvolve essa fila de controle trabalha no sistema que eu chamo do balaio. Todo mundo coloca a bagunça toda lá dentro e o magistrado depois, como dizia minha avó, sai catando. Minhas duas avós diziam, já se foram, já descansaram, sai catando milho, né? Minuta por minuta ali. Então, o primeiro detalhe interessante sobre as minutas é o subpainel minutas e as filinhas que oferecem maior comodidade, basta clicar sobre o número e aí será aberta essa fila. Vou aqui. Próximo. Localizadores. Existe uma playlist, existe uma playlist aqui no canal, a Lata, localizadores, automação e tramitação ágil. Os localizadores são os locais virtuais no sistema onde os processos ficam armazenados. Então, os processos, eu já disse em uma outra série de vídeos, os processos dentro do eProc, eles possuem dois pezinhos, um pé o evento, outro pé o localizador. Andou um, andou o outro. Lança um evento, e geralmente troca-se o localizador. Então, os localizadores armazenam os processos e é o caminho por onde os processos andam dentro do eProc, desde a inicial até a baixa. Nos meus anos de experiência, geralmente quem utiliza mais a estrutura de localizadores são os servidores, porque nós agendamos a troca de localizador e, geralmente, os magistrados que utilizam o status da minuta para localizar essa minuta, e principalmente aqueles que utilizam o subpainel minutas, os juízes que usam esse recurso, eles simplesmente ou devolvem a minuta ou assinam a minuta. E quando o servidor fez o agendamento, haverá a troca automática de localizadores. Por isso, é comum que os magistrados não utilizem tanto os localizadores como os servidores. Mas nada impede que magistrados
eles possam utilizar uma estrutura própria de localizadores. Eles podem desenvolver, os juízes, as juízas podem desenvolver uma estrutura, um fluxograma de localizadores, e aí eles poderão acessar essa estrutura tanto pelo subpainel localizadores, quanto o famoso ícone das duas gavetinhas, meus localizadores. Então, os juízes podem utilizar tanto os meus localizadores, quanto o, eles podem utilizar a faixa de localizadores e fazer um resumo, listar aqui os localizadores que ele mais utiliza. Então, o destaque, sem dúvida, no momento, para o subpainel minutas e a possibilidade conferida aos magistrados de se utilizarem do subpainel localizadores ou dos dois ícones das duas gavetinhas meus localizadores. O bloco aqui já deu mais de 15 minutos. Vamos deixar o resto para o próximo, que ainda tem muita coisa. Até lá!